São 18 horas e 38 minutos. Já estamos gravando, ok? Eu não sei o que aconteceu com o meu notebook, mas eu não estou me vendo. Se vocês estão me vendo, eu posso fazer umas caretas aqui que eu não vou ficar com tanta vergonha de mim mesmo. Tô vendo sim, ô Marcelo. Boa noite. Boa noite. Mas engraçado, eu mesmo não estou me enxergando. Coisas da informática. Adriano, boa noite. Luísa, Maria Luísa, Tarlane e Vinícius. Então já estamos iniciando. Hoje nós vamos para a aula número 7. Já que eu não estou me vendo, eu vou desligar temporariamente a minha câmera e ocasionalmente eu vou acendendo. Acende algumas de vocês aí, só para eu ver se eu vejo vocês. Pode acender, depois pode desligar, só para eu ver se o pau é aqui na minha casa ou... Também não vejo. Não, não vi vocês. Tudo bem. Eu vou desligar a minha câmera, mas vai dar certo. Bem, vamos fazer uma recapitulação rápida do que já aconteceu no nosso conteúdo para a gente dar sequência à aula número 7. Veja que nós já fizemos aqui a aula número 1. Todo mundo está vendo o PowerPoint? Tá, né? Aula número 1. Sim. Aula número 2. O que a gente viu na aula número 1? Não se concebe nenhum projeto de engenharia sem uma planta topográfica. No nosso caso, nosso projeto de engenharia é uma rodovia. Poderia também ser uma ferrovia, tá? Ou uma dutovia. Então é necessário a gente ter conhecimento das coordenadas x, y e a cota de pontos, quer dizer, uma planta plana e altimétrica, para a gente fazer nossos projetos. Essa planta foi desenvolvida e apresentada, e é esta, para o nosso exercício, né? É uma planta relativamente simples, né? Como a gente está aqui em aprendizado, no mundo real, talvez vai ter plantas mais sofisticadas que essa. E daqui, dessa planta, a gente definiu um traçado viário. Definimos a posição de alguns pontos e definimos um caminho. Esse caminho foi um traçado viário reto, quer dizer, sem curvas a princípio. Já na aula número 3, nós projetamos uma curva horizontal. Tínhamos aí o PI, o PC e o PT, e projetamos uma curva que é um arco de circunferência. Existe uma outra formulação, que é de curva de transição, que é a espiral de Cournot. Essa a gente não aprendeu, tá? E aí projetamos uma curva e depois substituímos essas duas curvas por uma curva só, que foi o nosso TP3. Já no nosso TP4, aula número 4, a gente viu a segunda vista do projeto rodoviário. Quer dizer, tínhamos a vista em planta e agora uma vista em perfil. Nós fizemos, no caso, o perfil desse traçado viário. Esse perfil, quer dizer, tínhamos esse traçado viário estaqueado e foi gerado esse perfil do terreno. Bem, no último encontro não, ainda antes do último, né? Nós definimos que esse perfil do terreno não era adequado para o veículo passar, porque tinha muita irregularidade. E aí definimos um perfil denominado grade reto. Tínhamos, então, a posição de um ponto chamado P e V, onde era o encontro dessas rampas. E aí, no último encontro, nós concordamos essas duas curvas. Nós concordamos essas duas retas, desculpe, através de uma curva vertical, que era uma formulação de uma parábola do segundo grau. E aí, nós fizemos o seguinte, na nossa aula número 6. Tínhamos uma curva que poderia ser convexa ou côncava. Tínhamos o tal do PIV, o PCV e o PTV. E através de uma formulação
que nós desenvolvemos na semana passada, né? E aprofundamos, nós calculamos esses vários vetores y correspondentes aos vários vetores x, no qual era possível projetar essa curva vertical. E os senhores estão entregando hoje o TP6. Então, com isso, se encerrou a vista em planta e a vista em perfil no sentido longitudinal da rodovia. No que já aconteceu, alguma curiosidade, alguma dúvida? Any question até então? Estamos juntos, então? Sem problemas? Tranquilo. Estão meio quieto hoje, hein? Bem, o que vai acontecer hoje, então? Hoje, nós temos a terceira vista. Então, vamos supor que a gente consiga dividir a nosso projeto em 3 vistas. Uma vista em planta, no qual nós projetamos a curva horizontal. Uma vista em perfil longitudinal, que nós conseguimos projetar o nosso grade reto e o grade curvo. E agora temos uma vista em perfil também, mas em perfil transversal. Então, nessa foto de perfil transversal, a gente consegue ver alguns elementos que compõem uma seção tipo ou seção típica de uma rodovia. Então, nós temos aqui, por exemplo, faixas de rolamento. Aqui temos uma faixa, 2 faixas, 3 faixas de rolamento. Também temos aqui 1, 2, 3 faixas de rolamento. Temos aqui um acostamento interno. Temos aqui um acostamento externo. Do lado de fora, do lado de dentro. Aqui, novamente, o acostamento interno. Temos aqui, na foto, uma barreira New Jersey. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Aqui tem uma defensa metálica. Aqui a gente tem um divisor físico entre essa pista. Então, aqui nós temos essas 3 faixas. Tudo aqui é uma pista. Aí temos aqui um canteiro central. Ó, um canteiro central com uma certa declividade, né? E aqui no meio uma sarjeta de drenagem. Temos mais o que aqui? Temos vias laterais, estão vendo? Vias laterais, vias secundárias, né? Ó, de acesso. Mais vias secundárias lá na frente. Então, aqui nós temos uma pista dupla. Vindo num sentido, no outro sentido. É uma pista dupla. Por que dupla? Porque são 2 pistas, cada pista com 3 faixas. 1, 2, 3. Temos aqui uma ilha de segurança. Esse tracejado aqui são linhas de canalização ou de segurança. Aqui também umas ilhas de segurança, estão vendo? Temos sinalizações verticais. Aqui mais sinalização vertical, mais uma plaquinha aqui. Temos também aqui sinalizações horizontais. Todas essas pinturas da pista são sinalizações horizontais. Aqui não dá para ver os taludes. Lá na frente tem um talude de corte. Provavelmente aqui escondido tem um talude de aterro. Então, são os elementos que compõem uma seção transversal da minha rodovia. Então, seção transversal, seção ou vista, que é sinônimo, em corte ou em perfil. Então, uma vista em corte, uma vista em perfil. É a construção de um perfil no sentido longitudinal da rodovia, no sentido transversal, que você vê os veículos entrando e saindo da rodovia. Quer dizer, entrando na minha figura e saindo da figura. A construção da seção transversal tem 2 objetivos. Por que a gente faz o desenho da seção transversal?
O exemplo, a aula número 8, que vai ser a próxima, né? Nós vamos aprender a calcular os volumes de corte e aterro. Então, é necessário, pessoal, calcular a área da seção transversal de corte, a área da seção transversal de aterro. Então, esse assunto a gente vai discutir semana que vem já, de forma a calcular os volumes de corte e aterro. Então, as seções transversais vão ser desenhadas para esse interesse. Segundo interesse, representar em algumas estacas de interesse, vamos supor que a minha rodovia tenha 100 estacas, ou tenha, sei lá, 100 estacas é até pouco, né? Tem lá 1000 estacas. Em determinadas estacas, eu desejo, né, representar no projeto ou no desenho alguns dispositivos de drenagem, dispositivos de segurança, algumas sinalizações, as alturas de corte e aterro, as camadas e espessuras do pavimento, a capacidade de tráfego da via em função do número de faixas, fazer algum detalhamento de um quesito estético ou arquitetônico e outras coisas mais que pode conter um desenho de uma seção transversal. Igualmente, vocês como engenheiros civis, né, em desenho arquitetônico, vocês já fizeram desenho arquitetônico? Alguma coisa desse tipo? Sim. Né? Em desenho arquitetônico lá de uma edificação, de uma casa ou de um prédio, você vai ter cortes, né? Cortes num sentido longitudinal, né? Cortes num sentido maior da sua edificação e cortes num sentido transversal, às vezes por um detalhamento de um telhado, um detalhamento de uma espessura de, sei lá, de algum tipo de material, algum item arquitetônico, igual tem uma seção transversal na edificação, num apartamento, que seja, no galpão, né? Também tem aqui o corte transversal na rodovia. Sobre essa figura que eu comentei aqui, alguma curiosidade, alguma dúvida? No question? Carlete, você está aí? Tô sim, professor. Pergunta qualquer coisa aí. Não sei. Pergunta assim, por que que a Rebeca não ganhou ouro? Mas vai ganhar, hein? Vai Eu ganhar. acho que porque Domingo vai os ganhar. japoneses estão roubando. Ah, pois é. Eu estava vendo o replay agora do Brasil e Canadá no futebol, né? O Aham, Brasil foi eliminado, é isso? foi. Mas aí foi nos pênaltis, né? Ah, que sacanagem. É muito, mas faz parte, né? É que pênaltis é sorte às vezes também. É verdade. Muita sorte. E que horas foi esse jogo? Nossa, eu acho que foi de madrugada, porque não é o horário, né? Entendi. Eu não acompanhei o jogo ao vivo, não. Eu só acompanho, assim, nas redes mesmo. Aí eu só, na correria aqui de estágio e faculdade, eu só vejo na Os internet melhores mesmo. Mas momentos. não acompanho, não, que imagino que seja de madrugada, né? Do fuso. E aí, tem alguém acompanhando aí? Adriano, você está vendo as Olimpíadas? Oh, não, professor. Nada, nada, Começa. nada. Mas você sabe que o Não, Brasil ganhou dos Estados Unidos, não sabe? No vôlei. Você não sabe A nem gente isso. sabe. eu não tô acompanhando nada. Eu acordo 5h20 e já começou o jogo. Eu desisto. Desse Você jeito. acorda 5h20? Acordo 5h20. O que você faz 5h20 da manhã, pelo amor de Deus? Ah, eu vou treinar 6 horas para despertar o corpo e trabalhar às 8. Você vai treinar com esse frio da zorra? Essa semana hoje eu não fui, não. Hoje eu faltei. E que treino que é? Andar de bicicleta? Não, é CrossFit. Ah, entendi. Temos um crossfiteiro aqui, professor. Ah, é? Caí nessa onda. Ah, mas se você não foi nessa semana, você não é tão viciado, não. Ah, eu fui de segunda a quinta, tá bom.
E Maria Luísa, está acompanhando alguma coisa, Maria Luísa? Não, do evento não. Queria, viu? Mas tempo tá dando não, viu? Só tem pessoas comprometidas aqui com outras coisas, pô. Vinícius, eu sei que foi, que você assistiu tudo. Não, eu tô igualzinho a galera aí, tá difícil essa questão de tempo. Bem, então deixa eu parar de roubar o tempo de vocês aqui com outras coisas, então vamos adiante. Bem, então a figura que eu mostrei, a foto que eu mostrei, ela dá uma noção geral de uma seção transversal. Nos próximos 2 slides, esse aqui ainda tem um slide interessante que mostra algum desses elementos que compõem a seção transversal. Então vamos aqui na figurinha, quem tiver aí a apostila na mão, ou então acompanha aqui. Então o item 1 aqui, o revestimento. Revestimento de uma rodovia pode ser em CBUQ, que é o asfalto, né? Ou pode ser em concreto. Abaixo do revestimento, nós temos denominado uma camada chamada base, e abaixo da base vem a subbase, sub de abaixo. Então, subbase. Essas camadas elas são construídas para resistir ao peso dos veículos, né? Depois vem o reforço do subleito, que é justamente a camada que vem logo a seguir do terreno natural. Então, antes de chegar no revestimento, pessoal, geralmente se colocam 3 camadas. Pode ser até 2 camadas, 2 a 3 camadas. Isso vocês vão aprender melhor na disciplina de Estradas 2, beleza? Aqui no meu desenho também tem uma cerca, estão vendo? Aqui uma cerca, número 5, até outra cerca. De cerca a cerca, nós falamos que é a faixa de domínio. Então, delimitado pela cerca, nós temos a faixa de domínio. Dentro dessa faixa de domínio é que vai estar construído todos os elementos, né, de uma rodovia. Então, nós temos aí, dependendo da jurisdição, ela pode ser uma rodovia de nível municipal, estadual ou federal. Então, temos faixas de domínio aí que vão até 100 metros de faixa de domínio. Então, muitas vezes, quando a pessoa constrói as margens da rodovia, provavelmente isso é uma invasão da faixa de domínio. Então, a faixa de domínio é de posse, dependendo da jurisdição, de posse do DENIT ou de algum órgão estadual ou da própria prefeitura. Beleza? Então, de cerca a cerca é chamado de faixa de domínio. Temos aqui, então, em algumas situações, um revestimento vegetal num talude. Se vocês fizerem a disciplina de geotecnia, de mecânica dos solos, melhor dizendo, vocês vão aprender que existem várias técnicas, né, tecnologias, melhor dizendo, de revestimento de taludes, tá? É importante para que evite a erosão desse talude. Aqui temos um talude, no caso, de aterro. Aqui um talude de corte. Então, revestimento vegetal número 6. Número 7, uma berma. Bermas é essa inclinação aqui no sentido contrário ao talude. Então, tem o talude aqui. Então, no sentido contrário, uma berma. É como se fosse para quebrar mesmo a altura desse talude. Como se fosse numa escada, você tivesse o patamar. Então, você tem um patamar para justamente você quebrar a altura desse talude. O que é um talude, assim, vamos dizer, muito alto? Lógico que depende, pessoal, do tipo de material desse corte ou desse aterro. Mas um talude considerado alto, passou de 8 metros, 10 metros, já são taludes considerados altos. Então, não se faz, às vezes, um talude sem uma berma que seja maior que 8 metros, por exemplo. Isso pode causar uma instabilidade nesse talude e vir a romper, né? Então, o número 8 aqui é um talude de aterro. Está aqui o número 8. Número 8. Número 9, uma banqueta. Então, aqui nós temos uma banqueta no aterro
E aqui no altinho nós temos uma banqueta no corte. O que é a função da banqueta? Aqui no número 13 tem uma valeta. Então, para a água que chove não escoar no talude, por exemplo, de corte, faz uma valeta. E para a água não ultrapassar a altura dessa valeta, né, aqui, faz uma banqueta. É como se fosse Já você pega o material mesmo da valeta e joga aqui por cima, fazendo um montinho, um montoro, né? E vai com um socador e vai apiloando. Apiloando é você compactando com um socador manual mesmo. Então aqui temos essa banqueta e a valeta. Então, banqueta número 10. Uma sarjeta de aterro. Aqui temos uma sarjeta, que é um dispositivo de drenagem, né, pessoal? Uma sarjeta, no caso, de aterro, uma sarjeta no corte. Essas sarjetas, elas podem ser pré-moldadas ou podem ser construídas em loco. Existem vários modelos de sarjeta. Até para rodovias, no caso, específico para rodovias, e para o meio urbano também. No meio urbano, muitas vezes é acoplado o meio-fio com a sarjeta, né? Então, isso depende principalmente dos cálculos de volume de precipitação, para justamente você dimensionar as sarjetas. Vocês já fizeram a disciplina de hidrologia? Se não fizeram hidrologia, vão fazer, né? Hidrologia faz com que vocês calculem o volume de água de uma bacia hidrográfica. Então, é possível calcular em função das chuvas o volume de uma bacia para você dimensionar o tamanho dessa sarjeta, seja no meio urbano ou no meio rural. A número 12 aqui é o talude de corte, que é esse daqui. A número 13, valeta de proteção de corte, eu já disse. 14, aqui é um aterro. Número 15 é uma região de corte. Deixa eu dar uma limpada aqui, pessoal, que está muito carregado aqui, só um momento. Número 16, aqui, pequenininho. 16 está aqui, pessoal, ó, onde termina o corte. Aqui, no caso, aqui é o terreno natural. Então, onde começar o corte, o aterro, aqui é o pé do aterro. É a parte mais baixa do aterro. Aqui no alto é a crista do aterro. Qual a crista do galo, né? Crista, pé. Crista do aterro, pé do aterro. A 2 metros do pé do aterro, se crava uma estaca chamado offset, no caso aqui é um offset de aterro. Do lado direito, como é um talude de corte, temos aqui a crista do corte e aqui embaixo o pé do corte. Pé do talude de corte. Aqui está o talude. O talude tem a crista e o pé. Crista, pé do talude de corte. A 2 metros, ou a 2, 3 metros, nós temos o offset, no caso de corte. E número 20, está aqui, é uma canaleta meia cana, está aqui, ó. É um dispositivo também de drenagem. De meia cana por ser metade de um cano, né? Então você tem aí também pré-moldados desse tipo aqui, já disponíveis aí no mercado. A essas distâncias que eu comentei, da cerca até a cerca, é a faixa de domínio. Vamos aqui à faixa, distância L3, é onde vai andar o veículo. É a faixa de trânsito. Geralmente a faixa, nós estamos falando de 3,60 m, 3,50 m de largura. Então isso aqui é uma pista simples. Na foto que a gente viu agora há pouco, é uma pista dupla. Aqui é uma pista simples. Tem uma via, uma faixa num sentido, uma faixa no outro. Então, a faixa de trânsito. Plataforma, o que é a plataforma? Se a gente pegar aqui, de uma sarjeta até a outra sarjeta, nós temos o que a gente chama de plataforma.
Acostamento. Todo mundo sabe que é um acostamento, né, pessoal? Acostamento. Que pista, a junção do acostamento mais das faixas é a pista. Então, a pista é as faixas mais o acostamento. E a área de terraplanagem, ela vai do pé, nesse desenho aqui, do pé do aterro até a crista do corte. Isso aqui é a região toda de terraplanagem. Então, são alguns termos, né, que a gente, com o tempo, né, depois, se alguém for trabalhar nesse assunto ou estagiar nessa área, vai começar a se familiarizar com esses termos. Aqui nesses desenhos que estão aqui embaixo, esse e esse, nós temos 3 tipos de seções transversais. Bem fácil de entender também, ó. Aqui está o terreno. Então, essa seção aqui é uma seção apenas em corte. Então, veja que a gente tem aqui a plataforma, né? E a região toda em corte. Aqui já é uma seção em aterro. Aqui temos um gabião, né? Uma estrutura de contenção de uma região toda em aterro. Aqui está o terreno natural. Aqui está o meu grade. Então, aqui é uma seção em aterro. E essa seção que está aqui, a última, né? É uma seção mista. Do lado esquerdo, eu tenho corte. Do lado direito, eu tenho aterro. E representa essa fotinha mais ou menos aqui. Sobre esse slide aí, alguma curiosidade, alguma dúvida? Any question? Tony, Diga. só uma curiosidade que eu tive. Por que que do lado onde teve o corte não apareceu esse... Berna? Berma. Isso. Aqui é porque eu não quis desenhar mesmo, mas poderia ter aparecido aqui uma berma assim, assim e assim, ó. Aqui seria a berma. Pessoal, meu desenho às vezes não fica muito bom porque eu estou desenhando com o mouse, tá? Então às vezes fica meio torto. Mas isso é Mas direcionado, né? aí seria eu fazia como é que eu disse? Posso dizer? Seria você quebrar esse talude em várias partes. Deixa eu ver se eu vejo uma foto aqui, quer ver? Acho que eu tenho uma E foto tem aqui. uma largura específica para essa berma? Essa berma pode ter aí de 1 metro a no máximo uns 2 metros. Quer ver? Deixa eu ver se eu vejo uma foto aqui. Aqui. Aqui aparece uma berma. Eu não consigo dar zoom aqui no meu notebook, não sei por quê. Mas aqui, você está vendo essa fotinha? Uhum. Aqui a gente vê já a berma numa região de corte. Ó. Aqui era todo o terreno, ó. Aí foi cortado. Essa berma aqui está até estreita. Aqui no caso está parecendo que ela tem, quando muito, meio metro. Tá vendo aqui esses degraus? Tem um talude de corte, a berma. Corte, berma. Então vai se quebrando esses cortes nessa estrutura. Isso aqui facilita, inclusive, a drenagem, né? Você tem várias canaletas aqui, carreando a água num sentido, que vai ser despejado aqui. A foto também não está muito boa, mas aqui tem um dispositivo que é uma escada d'água, que coleta essa água ao longo de cada berma. A água vem escoando aqui, ó, e aqui desce na escada d'água para ter uma quebra de energia dessa água. Isso é muito utilizado em mineração também. Entendi. Entendeu? Então, aqui você está falando de largura, eu estou falando aqui, quando muito, deve ter meio metro. Mas para mais questões de segurança, pode chegar aí até 1 metro, 2 metros. Certo. Até para a pessoa poder andar aqui também, né? Porque esse tipo de construção aqui é até difícil, porque você faz aqui tão estreito, que é difícil, vamos dizer, você instalar uma canaleta de drenagem aqui. Então, às vezes, faz um pouquinho mais largo, na ordem de 1 metro, 2 metros, porque você imagina um peão andando aqui, né? É perigoso você fazer muito estreito. Beleza. Isso é a berma. Mas aqui no meu croquis não tem. Esse desenho aqui realmente não tem, não. Aqui apareceu, mas do lado direito não tem. O que vai acontecer agora é o seguinte. Nos próximos 2 slides, esse e esse, eu vou comentar mais um pouquinho desses elementos que a gente conversou.
E depois já vem o nosso TP7. Tá? Como é que nós estamos no horário? Deixa eu ver aqui. 19 horas e 8 minutos. Estamos bem. Então vamos comentar mais um pouquinho aqui dentro de teoria. Então eu disse sobre as faixas de rolamento, pessoal. Ó. Aqui é o campus 1 do Cefet. Você já conhece o campus 1 do Cefet? Está mais ou menos aqui assim. Ó. Aqui nós temos sentido contagem, sentido centro, nessa fotinha aqui. Sentido contagem tem 1, 2, 3, 4 faixas da Avenida Amazonas. E 3 faixas sentido centro. Então, faixa de rolamento, local destinado ao tráfego dos veículos. Possui a largura do veículo de projeto acrescida de folgas laterais. Então, largura, 3,50 m, largura mais usual, 3,60 m. Então, o número de faixas também, pessoal, depende do volume de tráfego. Quanto maior o volume, mais necessários são as faixas de trânsito, de tráfego, né? Tem absurdos assim, por exemplo, rodovias. Já passei, por exemplo, nos Estados Unidos, em Miami, por exemplo. Tem rodovias que tem, às vezes, 6 faixas de rolamento, 8 faixas de rolamento, um absurdo de faixas de rolamento. Aqui no Brasil, quando muito, chega aí a ter 3, 4 faixas, é o máximo que tem. Tá? Chegando em São Paulo, por exemplo, na Rodovia dos Imigrantes, ou Rodovia dos Trabalhadores, em São Paulo tem 4 faixas de rolamento, mais acostamento. Mas aí é porque o volume de tráfego é bem grande. Mais o quê? Nós aprendemos também o que é a pista, né? A pista, então, é a composição de faixas. Pode ser uma pista simples ou uma pista dupla. Então, nós vimos aqui atrás um desenho de uma pista simples e aqui de uma pista dupla. Essa pista ela pode ter uma separação física através de... Vou para esse desenho aqui de uma vez. Ó. Pode ter aqui embaixo. Aqui. Pode ser um separador, pode ser um canteiro central. Esse canteiro central tem aqui na ordem de 4 metros a, quando muito, aí 6 metros de largura. E no meio aqui uma sarjeta de drenagem. Ou pode ser uma barreira New Jersey. Aqui já é uma foto. Está pequenininha essa foto aqui, não sei se vocês estão vendo aí. Já é uma foto do anel rodoviário de Belo Horizonte. Então pode ter, no caso, a barreira New Jersey e ainda aqui em cima pode ter um gradil, uma grade, né? Para o pessoal não atravessar aqui, pular essa rodovia e sair atravessando aqui, né? Pode ocasionar aí atropelamentos. Então pode ter um gradil ainda de segurança. E o que é a plataforma? Nós vimos que a plataforma é que vai do pé do corte até a crista do aterro. Quer dizer, de sarjeta a sarjeta. A plataforma, conforme nós vimos aqui, ó, a plataforma é da sarjeta até a sarjeta. Ok? Mas o que nós conversamos agora há pouco? Sobre a faixa de domínio. Então, na faixa de domínio, pessoal, aqui nessa foto, provavelmente tem quase aqui, ó, vamos supor que tem aqui, ó, duas faixas, mais canteiro, mais 2 faixas, acostamento. Provavelmente essa faixa de domínio aqui tem mais de 60 metros. É uma faixa de domínio já bem grande. Dependendo da altura do talude, aqui é um talude bem alto, pode chegar a 100 metros, porque a cerca passa bem aqui em cima, pessoal. Ó. Então, pode ter faixas de domínio aí bem largas. Então, na faixa de domínio tem tudo. Tem as pistas, tem os canteiros, obras de arte, etc. Sobre as defensas e barreiras. Então, aqui nós temos a barreira New Jersey. Aqui é uma máquina construindo uma barreira New Jersey. E essas defensas metálicas também de proteção. São dispositivos de segurança. Esse outro termo aqui também é bem comum, ó. E tem que ser implementado, que é abaulamento. O que é esse abaulamento? É uma inclinação
que se tem na rodovia para escoamento superficial da água. A minha rodovia, ela não pode ser perfeitamente plana. Vou desligar aqui. Ela não pode ser perfeitamente plana, no sentido transversal. Porque se chover, a água tem que escoar para as laterais. Aqui, no caso, nem tem sarjeta. É uma rodovia bem mequetrefe, essa rodovia aqui. Quer dizer, não tem nem acostamento e nem sarjeta. A água já escoa aqui e cai nesse gramado aqui, cai nas laterais. Mas tem que ter essa inclinação de cerca de 1 a, quando muito, 5%. Mas geralmente de 1 a 3%. Aí quando chega no acostamento, essa inclinação passa a ser até um pouco maior. Chega até 5, 6% no acostamento. Mas o que é que nós temos de conceito aqui, para a gente aprender mais um pouquinho? O acostamento são as faixas que ficam paralelas e do lado, né, contíguas às pistas. Pode ser um acostamento interno, não sei se vocês já viram, um acostamento externo. Vocês já viram, não sei se repararam, né? O acostamento interno tem a função, às vezes, de fazer manutenção no canteiro central. Então, aqui, às vezes, vai passando uma máquina, às vezes também a Polícia Rodoviária Federal pode ter acessibilidade pelo acostamento interno, ou uma ambulância, né? Passa espremidinho aqui no acostamento interno, e o acostamento externo. Largura do acostamento externo, 2,5 metros, a quando muito 3 metros. Finalidade do acostamento: proporcionar estacionamento. Não é abandonar o veículo não, tá, pessoal? Estacionamento para veículos com defeitos ou acidentados, espaço eventual para possível descontrole do veículo, proporcionar um suporte lateral do pavimento. O pavimento não terminar aqui e, vamos dizer, começar a quebrar, né? Porque quebra as camadas do pavimento. Faz o acostamento até ele tangenciar o terreno e permitir o tráfego de pedestres, de bicicletas e veículos de tração animal. Essas são as funções de um acostamento. Sobre os taludes, provavelmente na disciplina de mecânica dos solos, vocês devem aprender métodos de estabilidade desses taludes, também na disciplina de geologia de engenharia, alguma coisa. Mas aqui nós temos, até a foto voltou aqui que eu estava comentando, ó. Aqui um talude de corte, bem alto por sinal, né? As bermas, que a gente conversou, é uma plataforma longitudinal, como se fossem degraus. Inclusive, isso aqui é de uma obra que eu participei. Aqui está, no caso, um talude bem pequenininho de aterro e uma berma. Aqui é a berma. Aqui outra berma também, ó. Uma berma e um talude aqui, uma canaleta meia cana, jogando a água nesse sentido. Aqui está em construção ainda, tá, pessoal? Então, são as bermas. Offset, já comentei. A 2 metros, cerca de 2 metros, crava-se uma estaca do pé do aterro, tem o seu offset de aterro, e da crista do corte, o offset de corte. Sobre esse gabarito aqui, às vezes aparece, igual tem detalhamento do telhado, né, no perfil transversal, pode ter o detalhamento de uma passarela ou de um viaduto. Então, as alturas, vamos dizer, mínimas admissíveis, dependendo da classe da rodovia, é 4,5 metros. Então, essa altura do chão, do revestimento, até o ponto mais... o fundo aqui do viaduto, né? 4,5 metros. Isso para rodovias da classe 3, 4 e 5. Mas qual que é o ideal? 5,5 metros. Então, isso pode aparecer também no detalhamento da seção transversal, onde tem um viaduto. Agora, sobre sarjetas, banquetas e valetas. Ó, sarjeta. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem a diferença. Aqui nesse cantinho, aqui, ó, é a minha sarjeta. Sarjeta, sarjeta. E aqui em cima é uma banqueta.
banqueta, outra banqueta aqui suportando essa sarjeta. E aqui uma canaleta. São termos, né, de dispositivos de drenagem. Sarjeta e a minha canaleta. E tem a banqueta também, né? Comentei as duas banquetas aqui. Bem, daqui a pouquinho, nós vamos no nosso... Já estou entrando no TP7 daqui a instantes. No TP7, vai ser solicitado a vocês o desenho de uma seção transversal. Então, vai ser necessário vocês desenharem sarjetas, banquetas e valetas. Então, eu vou abrir aqui um álbum do DENIT que permite fazer isso. E depois eu vou enviar esse álbum para vocês. Deixa eu abrir aqui, então. Onde que está esse negócio aqui? Aqui. Bem, conforme eu comentei um dia, nós temos várias publicações do IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Esse aqui, no caso, é específico para projetos de dispositivos de drenagem. É um álbum relativamente recente, né, de 2006, tem 103 páginas. Como a gente não vai dar para ver tudo, eu vou só mostrar alguma coisa, como funciona esse álbum. Enquanto eu estou navegando aqui já. Se tiver perguntas, pessoal, vocês gritem aí, que eu vou... Enquanto vocês não perguntam nada, eu vou falando. Aqui no caso, eu vou só nos primeiros desenhos. Por exemplo, aqui nós já temos, deixa eu dar um zoom aqui, numa qualquer aqui, ó. Tem assim, VPC01, é uma valeta de proteção de corte. Então aqui tem o final, a crista do corte, tem uma distância aqui, ele está sugerindo que seja de 300, está em centímetros, no caso, 3 metros, né? Tem esse murundumzinho aqui, ó, que aqui no caso é a tal da banqueta, que é um aterro compactado, e aqui nós temos uma valeta. Essa daqui, no caso, ela tem 1 metro de profundidade por 30 centímetros de... Desculpe, 30 centímetros de profundidade e o fundo de 1 metro. A inclinação das paredes na razão de 1 para 1. Quer dizer, 1 na horizontal para 1 na vertical. Então, essa é a VPC1, quer dizer, a valeta de proteção de corte número 1. Aí tem outros modelos, tem a VPC2, tem a VPC3, tem de... Esse aqui, no caso, é de concreto, estão vendo? E outros tamanhos. O tamanho depende justamente do dimensionamento da drenagem, para caber mais ou menos água. Daqui um tempo, ou provavelmente vocês já fizeram disciplinas na área de orçamento. Para você fazer um orçamento desse tipo de serviço, traz uma tabelinha desse tipo aqui, por exemplo, ó, uma especificação. Para esse, vou pegar esse aqui de concreto. Para fazer essa valeta de proteção de corte, eu vou ter que fazer uma escavação de 0,39 metros cúbicos para cada metro. Quer dizer, eu vou andar 1 metro e vou escavar 0,4 metros cúbicos. Aí tem o consumo para apiloamento, a quantidade de madeira para fazer forma, a especificação do concreto e a quantidade de grama, e etc. Então, são especificações para esse tipo de construção. É isso que o DENIT sugere aqui, né? Então, igual a esse exemplo que eu citei mais detalhado, existe também para sarjetas. Então, existem várias sarjetas, olha, sarjetas triangulares de concreto, tem sarjetas, outros modelos, né? mais inclinados, sarjetas com grama, tá vendo? Às vezes você, em vez de fazer de concreto, faz o fundo com grama, que é bem mais barato, claro. Sarjetas trapezoidais, outros formatos, né? Então, dependendo do projetista, ele vai fazer a opção por uma desses desenhos. É fato, pessoal, deixa eu ver vocês aqui. Estou falando como se estivesse falando aqui para os fantasmas. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. É fato que, muitas vezes,
Esses desenhos que eu estou mostrando, esses álbuns de projetos, eles estão mais ou menos que prontos. Prontos aonde? No AutoCAD, como blocos. Então, meio que você vai fazendo uma montagem. Se for, por exemplo, no AutoCAD Civil 3D, esses blocos, inclusive, eles já estão. Você vai agregando isso à seção transversal para que depois componha o projeto como um todo. E para que é necessário esse tipo de especificação da sarjeta ou mesmo do pavimento? Para gerar o preço dessa obra. Fazer a quantificação os quantitativos, né? Tanto de quantidade de materiais, quanto de mão de obra, e para fazer o custo dessa obra. Então, seria uma disciplina ou um assunto mais adiante, que é de orçamento. E é com base nesse álbum que eu acabei de mostrar, que é possível esse tipo de cálculo. Às vezes, pessoal, fica parecendo que a gente está muito adiante, mas as coisas é assim mesmo. Esses assuntos todos, eles vão se concatenar, talvez, quando vocês estiverem na prática, num estágio ou trabalhando nesse assunto. Agora, às vezes, fica meio solto, né? Porque quando a gente já está na universidade, aí vamos dizer, já estou extrapolando o assunto estradas. Quando a gente está aqui aprendendo alguma coisa, a gente está aprendendo só uma caixinha. Mas existem várias caixinhas acopladas para dar uma obra. E aqui a gente está falando ao mesmo tempo de uma forma específica, mas vocês têm que ter também uma visão genérica. Porque uma obra, no caso de uma rodovia, inclui drenagem, a parte de pavimentação, que vocês vão aprender ano que vem, o orçamento para que isso aconteça, as estabilidades dos taludes, quer dizer, é um complexo de vários conteúdos, de várias disciplinas. Mas vamos adiante, que no final vai dar certo. Alguma curiosidade, alguma pergunta do que eu comentei? Não, né? Então, vamos adiante. Vou mostrar mais um pouquinho desse álbum. Aqui, então, tem as sarjetas. Aqui, no caso, sarjetas de um canteiro central. Então, eu vejo que a gente está na página 27 ainda desse manual. Esse manual vai embora, pessoal. Ó, são vários desenhos e sugestões de sistemas de drenagem. Mas não vou me ater a todos, porque é realmente muito complexo. Eu vou pedir para vocês desenharem para mim, só no caso, as valetas e sarjetas, como daqui a pouco eu explico. Ainda eu vou enviar para vocês, junto com esse material, vou enviar um outro, vou aproveitar, vou abrir aqui de uma vez. Eu tenho também aqui um desenho de CAD, do meu livro de AutoCAD, um desenho bem simples. Inclusive, é o primeiro desenho do livro, que é de uma barreira New Jersey. Então, são as dimensões de um dispositivo, né, de segurança, de separação de pistas. No desenho que a gente vai propor, se quem quiser fazer com canteiro central ou fazer com barreira New Jersey, essas são as dimensões. Aqui já é um desenho o de vocês com certeza vai ficar melhor do que esse, de uma seção transversal com algumas coisas e com algumas cotas também. Cotado, por exemplo, largura de faixa, de acostamento, e etc. E eu vou abrir mais um aqui, que eu vou passar para vocês também. Ver se eu acho aqui. Só um momento, pessoal. Eu abri isso aqui essa semana, essa daqui. Isso aqui vocês vão aprender na disciplina de Estradas 2. Por essa foto dá para ver as camadas do pavimento. Então, hoje no desenho que a gente vai propor também tem que desenhar essas camadas. Então, estamos falando aqui do revestimento na ordem de 5 a 15 centímetros. Tudo isso vocês vão aprender também a dimensionar, tá, pessoal? Então, vamos considerar, anota no canto do caderno aí, por exemplo. Pode falar que o revestimento asfáltico do desenho de vocês daqui a pouco pode ser de 8 centímetros.
De 5 a 15, pode adotar 8. A base, a espessura da base, pode adotar 20 centímetros. E da subbase, pode adotar de 15 centímetros. E de reforço do subleito, pode adotar aí 40 centímetros. Essas adoções dessas espessuras depende de vários outros parâmetros que não vamos discutir aqui agora não, senão a gente vai agarrar. Beleza? Então, considere essas espessuras do que eu comentei. Isso aqui também eu passo para vocês em breve. Bem, com isso tudo, alguma pergunta, curiosidade? Maria Luísa, entendeu alguma coisa? Vinícius? Estão entendendo? Tranquilo. Está muito rápido? Sim. Está mais ou menos? Tranquilo. Tá? Então, sabendo disso tudo, desse bate-papo mais teórico, vamos à prática. Vamos ver se vocês vão dar conta de fazer aqui, tenho certeza que vão, dos TPs. Do TP não, do TP. Esse TP tem duas atividades. Vamos lá. Duas atividades. A primeira está assim. Considerando os elementos de uma seção transversal que nós aprendemos hoje, listados anteriormente, o que vocês vão fazer? Geralmente, eu faço isso junto com os estudantes. Aqui no Cefet, Campus 1, a gente pega uma van ou a gente combina e a gente vai em visita técnica até o anel rodoviário, geralmente. E a gente faz uma... tudo que a gente conversou ali, a gente mostra em campo. Então, a gente dá uma volta na rodovia. O que eu estou pedindo aqui, então? Que vocês vão num trecho de rodovia qualquer e registre fotograficamente pelo menos 8 desses componentes. Então, vocês vão lá, batam uma foto panorâmica de uma rodovia e põe uma setinha. Ah, aqui uma faixa de trânsito. Ah, aqui uma sarjeta. Aqui o acostamento. Aqui a altura do gabarito de uma passagem de pedestres. Então, no mínimo 8 elementos. Lógico que na rodovia, pessoal, vai ter muito mais do que a gente comentou. Faça aí no mínimo 8. Então, esse é o item 1 do TP7. É necessário, então, que vocês aí sozinhos, ou pode, quem quiser fazer em dupla, vá a campo e faça isso. Aí, põe essas fotos no PowerPoint ou no Word e escreve lá embaixo o nome desses elementos. Alguma dúvida desse item 1? Vocês dão conta de fazer isso? Pessoal, entenderam o item 1? Eu entendi. E consegue fazer? Sim. Sim. Carlete, consegue? Vinícius, Tarlane? Sem problema, conseguimos sim. E você pode fazer a foto até de dentro do carro. Quem não quiser descer, pode fazer de dentro do carro. Bate a foto. Ele é para ser entregue semana que vem, professor? Esse TP aqui, Aham. a gente pode negociar também. Tá. Porque o item 2 não é fácil não, tá? Ah, tá. É Não. porque se a gente, talvez na correria, não dá tempo de tirar as fotos. Esse item 1 do TP é o mais fácil. Lascou-se. Vamos ao item 2? Então vamos ao item 2. Agora vamos ver quem é craque em CAD, hein? Quem não souber CAD, pessoal, eu tô brincando aqui, mas quem não souber CAD pode fazer o item 2 à mão também, tá? Mas é uma grande oportunidade de treinar o CAD. O item 2 diz assim: faça um desenho. O manual aqui vai ser aceito, mas interessante que seja feito em CAD, de uma seção transversal, considerando as seguintes especificações e dimensões. Então vamos lá. Eu desejo que a seção seja uma seção mista, de corte e aterro. Por exemplo, esse desenho que está aqui é uma seção mista, porque aqui eu tenho corte
E aqui eu tenho aterro. Aqui eu tenho o terreno natural. Aqui eu tenho a minha plataforma. E aqui eu tenho justamente a crista do corte e o pé do aterro. Então, é uma seção mista. Bem, agora vamos a esse conceito aqui, ó. Talude de aterro. Que a vertical tenha uma unidade para uma horizontal duas. Como é que é isso no CAD? Você vai andar. Vamos pegar 2 para 1, vai. Isso é muito comum a gente denominar o talude na inclinação V para H. Então, você vai andar 2 dimensões na horizontal para uma na vertical. Então, na inclinação de 2 para 1. E o talude de aterro, desculpe, de corte, na proporção de uma na horizontal para 2 na vertical. Quer dizer, o talude de corte, aqui no caso, é um talude mais inclinado. Deixa eu explicar melhor, talvez, por esse desenho aqui. Só um momento, pessoal. Vou dar um exemplo aqui para o de corte. Esse de corte, vocês vão andar para mim aqui. 2 na horizontal, 1 na horizontal. Aqui, ó. O de corte, esse. 1 na horizontal para uma inclinação 2 dimensões na vertical. Então, é você, a partir da sarjeta, aqui está a sarjeta. Meu desenho aqui está um pouquinho pobre. De vocês ficar mais rico, vai ficar mais bem desenhado. Aqui é onde terminar a minha sarjeta de corte, sobe arroba -1 para a esquerda, né? E arroba 2 subindo a reta. Então, vai fazer um tracinho assim, ó, pequenininho. E aí, depois é só você esticar essa inclinação até bater no seu terreno. Isso é o talude de corte. E o de aterro? Fazer o mesmo raciocínio. Aqui no meu desenho não aparece a sarjeta de aterro. Tem que aparecer. Depois que terminar a sarjeta de aterro, deixa eu ver aqui. No desenho não está aparecendo. Mas fazer aqui 2 na horizontal para 1 na vertical. Espero que estejam entendendo. Se não tiver, depois quebra a cabeça. Se necessário, projetar bermas. Se o talude for muito alto, na ordem de passar de 8 metros, tem que projetar as bermas. Aí a berma pode ser de inclinação para dentro do talude de 1 a 3%. Tem que fazer a canaleta meia cana. E estamos falando aí de um talude maior que 6 metros. Bem, vamos ver. Vamos continuar, vai. Daqui a pouco vocês vão... Se tiver dúvida aí, vocês vão falando. A largura da faixa de rolamento de 3,60 metros. Largura do acostamento externo de 2,50 metros. E largura do acostamento interno de 1 metro. Igual esse desenho que eu fiz aqui, ó. Desenho não, nessa foto. Aqui eu tenho essa dimensão. Essa qual, né? Espera aí só um momento. Aqui, 1 metro. 3,60 metros. E o acostamento externo, 2,50 metros. As dimensões que eu estou sugerindo. Fazer 2 faixas com pista dupla. Então, aqui nós temos 2 faixas. A verdade é que tem 3 faixas, né? Para fazer apenas 2. 2 faixas em pista dupla. Quem quiser projetar, fazer a sua seção transversal com canteiro central, pode fazer, ou com barreira New Jersey. Por isso que eu demonstrei ali o desenho da barreira New Jersey para quem quiser desenhar a barreira New Jersey. Veja que no anel rodoviário, essa fotinha aqui, ó, pequenininha, ela está com barreira New Jersey, mas pode ser com canteiro central. Se for com canteiro central, sugestão, que ele tenha 6 metros, inclinação de -10%, com sarjeta central, quer dizer, fazer uma daquelas sarjetas lá do manual, fazer a sarjeta. Sobre essa inclinação de 10%, abalamento de 3%,
e abolamento de acostamento de menos 5%. Essa questão do abolamento é o seguinte. Quer ver? Deixa eu fazer um negócio para vocês. Só um momento, pessoal. Aqui tem que fazer umas continhas, tá? Essa questão do abolamento. Só um momento. Nós aprendemos outro dia, assim, quer ver? Eu só vou desenhar aqui à mão, por isso vai ficar meio tosco, hein? Mas vamos lá. Nós aprendemos outro dia que inclinação em percentagem é a razão entre o desnível e a distância vezes 100. Essa é uma fórmula que vocês entregaram outro dia, né? Isso no TP5, se não me engano. Então, imagine que eu tenha, por exemplo, aqui, o final do meu canteiro central, aí eu tenho o acostamento interno, eu tenho aqui uma faixa de rolamento de 3,60 m, 3,60 m, tem mais uma aqui de 3,60 m, e tem mais uma aqui, que é o acostamento de 2,50 m. E aqui, internamente, tem 1 metro. Então, nós estamos falando aqui de uma distância de 3,60 com 3,60, 7,20. 7,20 com 1, 8,20. 8,20 com 2,50. Ai, meu Deus. 8,20 com 2,50. 8,20 8,20. Eu estou pensando em outras coisas, não estou conseguindo fazer conta. 8,20 com 2,50. Que professor burro, hein? 10,70. Então, vamos lá. Se essa inclinação tem de menos 3%, sugerido em projeto, o que fazer? Menos 3% é igual. Diferença de nível. É justamente isso que eu quero, essa continha aqui, ó. Qual seria o desnível, aqui, entre o ponto onde termina, onde começa, na verdade, o acostamento interno, até terminar o acostamento externo. Uma observação que eu estou errando. O abalamento, pessoal, ele vai até antes. O acostamento já é de 5%. Então, só uma correção aqui. Essa região aqui tem uma inclinação até maior, de menos 5%. Então, daqui até aqui, menos 3%. Então, eu tenho 3,60 m com 3,60, 7,20 com 1,820 m. Então, qual que seria o desnível para uma distância de 8,20? Vezes 100. Portanto, o meu desnível, 8,20 vezes menos 3, dividido por 100. Tem que fazer essa continha aqui para achar o desnível daqui até o final da segunda faixa de rolamento. E justamente o desenho de CAD de vocês vai ficar ligeiramente inclinado. Isso aqui vai dar na ordem de centímetros, pessoal. Poucos centímetros, mas vai dar para perceber essa inclinação de 3%. Quando chegar nesse ponto, tem que fazer um cálculo para uma inclinação de 5%. Exagerando, para entendimento, vai ficar assim, ó, vai ficar inclinado, depois mais inclinado. Isso a partir do eixo. Aqui não dá para ver nesse desenho. Essa ligeira inclinação aqui, talvez, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Aqui. Daqui até aqui tem uma inclinação nesse desenho de 2%, e depois é mais inclinado na ordem de 5%. Bem, vamos mais adiante. Se estava fácil, está começando a complicar, hein? Mas é assim mesmo. Mas o que deseja que seja feito? Abalamento, já comentei. As escalas horizontais e verticais são iguais na seção transversal. Geralmente lá no perfil que a gente fez nos últimos,
Tinha um exagero vertical. Aqui não vai ter exagero vertical. Pessoal, estou acabando já, tá? Representar os offsets de corte a aterro. Projetar sarjetas e valetas segundo norma do DENIT. Essas que eu uso, aqui eu tenho, no caso, algumas desenhadas que podem ser usadas. Projetar as camadas ou espessuras do pavimento. Ampliar os seguintes elementos. É muito comum também, até no projeto de edificações do dia a dia, você querer falar, eu quero fazer um detalhamento de sei lá, de uma sarjeta, o detalhamento de um guarda-corpo. Aqui, no caso, pode dar-se um zoom na espessura do pavimento para poder ter uma visualização melhor, numa escala, às vezes, 5 vezes maior, 10 vezes maior. É isso que está sugerindo aqui. E cotar e nomear alguns elementos. Esse é o item 2 do TP7, e com esse nós estamos acabando o nosso encontro. Adriano, você é bom de CAD? Ah, a gente tenta. Vinícius, o que você achou? Dá conta? Ah, tranquilo. Maria, Como diz o Adriano, a gente tenta, né? ó, esse desenho, se vocês tiverem um nível intermediário de CAD, vocês vão gastar aí umas 2, 3 horas para fazer. Esse TP, geralmente, a gente dá um tempo maior para fazer. Quanto tempo vocês querem para fazer esse TP? Primeiro saber se entenderam, né? Ó, eu Quanto acho que você pode deixar 2 semanas, porque aí se precisar, semana que vem a gente pergunta. Tá, fechou, ué. Então aqui, ó, vamos ver aqui o calendário, como é que nós estamos. Hoje são 30, tem dia 6, então a gente pode fechar de entregar esse até o dia 13. O que vocês acham? Fica bom? Entregar esse TP até o dia 13? Por mim, pode ser. Quem quiser, Por mim também pode. então tá. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me enviar, eu posso dar uma sugestão. Ah, Tuller, tá bom, tá ruim, aí eu posso sugerir, devolvo. Ou então, vocês vão quebrando cabeça e vão tentar fazer. Vão tentando fazer segundo essas especificações. O desenho de vocês vai lembrar muito esse desenho aqui, pessoal. Ó, esse desenho, eu dei um zoom aqui, o desenho de vocês vai ficar parecido com uma coisa desse tipo. Então, a sugestão aqui, ó, começa desenhando talvez o eixo do eixo. Quem for desenhar o canteiro central, já perdi minha foto aqui do canteiro central. Já desenha a partir. Eu acho mais fácil desenhar parecido com esse daqui, ó. Começa, faz uma linha vertical, já desenha a sarjeta do canteiro central, e daqui já vai nascendo esse desenho que eu estou comentando. E depois, como a gente está no aprendizado, né? Depois que desenhar a plataforma, desenha as camadas do pavimento, é só dar um offset para baixo, né? Desenhando as camadas do pavimento, e deixa por último para desenhar o terreno. Aí vocês criam um terreno qualquer de forma da seção mista. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês criam primeiro a plataforma e depois o terreno. Bem, com a plataforma e o terreno, como assim o terreno? Com esse desenho desse terreno aqui, ó, esse tracejado, aí vai nascer o corte a aterro, os taludes. E depois encaixa as sarjetas. Geralmente, você tem primeiro o terreno, né? Mas como a gente está em aprendizado, pode desenhar primeiro a plataforma e depois desenhar o terreno. Bem, então para quem também estiver apanhando no CAD, aí vai gastar um pouquinho mais de tempo. Eu vou enviar isso tudo para vocês amanhã, porque hoje já deu.
Então, estamos acabando. Any question? Ô, Túlio, Dúvidas? essa Diga. questão, se caso a gente não conseguir ir até a rodovia, tem algum problema, em último caso, pegar do Google? Eu falo do Google Maps? Sim, pode ir no Google Maps ou no Google Earth, que é até melhor. Tem aquele Street View, que você põe um bonequinho, já viu? Você segura um Sim. bonequinho assim e solta. Aí o bonequinho Uhum. meio que vai ter uma visão daquela região. Vai, vamos poder sim, vai, vamos fazer poder, tá bom? Beleza, tranquilo. O ruim do bonequinho é que você não vai conseguir ver a sarjeta às vezes, mas tá bom, pode fazer sim. Pessoal, então, estamos despedindo por hoje com a aula número 7 encerrando. Posso dizer a vocês que nós estamos adiantados no conteúdo. Se nós terminarmos antes, com certeza eu libero vocês antes também. Eu não tenho essa coisa de ficar agarrando vocês, não. Ó, provavelmente a gente tem nossa aula o TP8, aula número 8, vão gastar 2 encontros. O TP9, provavelmente a gente gasta 1 ou 2 encontros. E o TP10, 1 encontro. Então a gente tem mais ou menos uns 4 ou 5 encontros apenas. Provavelmente eu vou soltar vocês antes. Que dia termina o semestre, vocês sabem? Aí o dia certo eu não me recordo, mas eu acho que deve ser não sei se é a segunda ou terceira semana de setembro, deve ser a terceira. Não, mas eu vou soltar vocês, ó, semana que vem, lá pro dia 3 de setembro a gente acabou já. Tá bom? Então, ótimo. Tá bom? Pessoal, então bom final de semana para vocês e bom descanso aí para todos, tá bom? Um abraço. Por hoje acabou. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.